Muito bem, boa noite, que alegria, estamos aqui em mais uma live, nestas semanas de live de conhecimento. Seja muito bem-vindo a essa aula, na verdade. Essa aula que hoje vai ter uma convidada muito especial. Seja bem-vindo, bem-vindo Ezequiel, você que está aqui. Hoje conhecer um pouco mais sobre Freud, né? Nesses poucos minutos, breve minuto de live, falando quem foi o pai da psicanálise, né? Tem esse título, né? Quem foi esse homem, Dr. Sigmund Freud? Seja bem-vindo você que está me acompanhando aqui no meu perfil, também no perfil do Eduardo Rocha, do Inner. Seja bem-vindo nesse dia, nessa aula, para conhecer um pouco mais sobre Freud, um pouco mais sobre esse médico, né? Não vou falar muito mais sobre ele, esse médico. Quem foi Freud? Em que época Freud nasceu, né? Várias perguntas, né? Seja bem-vinda, Érica, seja bem-vinda, Maria Fernanda, Eduardo, ao Eduardo Rocha aqui do Inner. Então você que está me acompanhando aí da página do perfil dele, seja bem-vindo, seja bem-vindos. Quem foi Freud, né? Tô aqui tirando isso. Quem foi Dr. Sigmund Freud? Em que ano ele nasceu? O que tem de especificidade, né? Na sua biografia, na sua história de vida, né? Com quem Freud foi casado? Quais foram os amigos de Freud? A religião de Freud? Enfim, várias coisas, vários detalhes sobre a vida desse homem que é importante. Por que eu resolvi trazer ele aqui dentro dessas semanas de live de conhecimento sobre a psicanálise? Porque não tem como se desvincular a história da psicanálise com a história de Freud, não é verdade? As histórias e a biografia de Freud se mistura com a história e o nascimento da psicanálise. As coisas se misturam, andam juntas, né? Então, por isso que esse é o motivo. Se você se interessa pelo tema, se interessa em saber quem foi Freud, continue aqui. Então, já estamos aguardando a nossa convidada. Hoje eu convidei aqui uma psicanalista. Ela já está entrando já. Eu convidei aqui uma psicanalista para falar sobre Dr. Freud. Quem foi Freud? Quem está aqui, né? Ana, seja bem-vinda. Ana, Érica, Lourdes, Fátima. Freud, Dr. Sigmund Freud. Normalmente a gente tem muitos mitos, né, sobre Freud, né? Sobre aquela pessoa um pouco enigmático, né? As pessoas falam que, né, Freud um pouco enigmático, misterioso. Até os filmes, né, pintam a ideia de Freud de uma maneira um pouco que a gente não sabe se é verdade, se é um pouco mito, e aí vai criando aquele inconsciente coletivo, né? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre Freud. Fátima, seja bem-vinda. Felipe, seja bem-vindo, Felipe, hipnoterapeuta. Olha, ontem nós tivemos uma live, eu e o Eduardo, falando dessa relação da hipnose com a psicanálise, né? Então tá aqui o Felipe, entrou, hipnoterapeuta. Com certeza, conhecer um pouco mais sobre Freud te ajuda você enquanto terapeuta, não que talvez tenha interesse em estudar psicanálise, em se autorizar um psicanalista, ou talvez somente para agregar ao seu conhecimento, né? Ao seu conhecimento terapêutico, no atendimento clínico, né? Então, seja bem-vindo. Só estou aqui aguardando a Sheila. A Sheila é a minha convidada de hoje. Estou aqui, ela já está entrando. Ela já me deu mensagem aqui que já está entrando. Então, antes dela entrar, Michele, seja bem-vinda. Antes dela entrar, eu tenho uma sugestão de filme sobre Freud. Vou falar isso aqui antes da Sheila entrar. Você que gosta de conhecer, quer conhecer um pouco mais sobre Freud, eu indico 3 filmes no YouTube. Muito simples, no YouTube. Só colocar aí no Google que você vai encontrar. Vou falar aqui rapidamente. Primeiro, a invenção da psicanálise,
Guarde esse nome aqui, A Invenção da Psicanálise. Anote aí no seu caderninho para depois você estudar. A Invenção da Psicanálise é muito interessante, que fala da biografia de Freud, da história de Freud, junto com a história do próprio Freud, da vida, como foi, onde ele mudou. Depois, a Freud Além da Alma, muito bom. O segundo filme que eu indico, tá também no YouTube, no Google, Freud Além da Alma. E um outro que é muito gostoso de ver, que fala, analisa quem foi esse Freud, também é um filme que também está no YouTube, Caro Dr. Freud. Então, de início, eu já falo desses três, tá? Eu vou colocar aqui, ó, quem foi, eu tô colocando aqui o nome da nossa live, já tô indicando, eu já vou colocar aqui, aí. Envia para mais 5 pessoas aqui, você que acha que é alguém que gosta de saber sobre Freud, vem aqui, ó, aqui no cantinho tem uns coraçãozinhos, dá o coraçãozinho, vai na setinha, indica para pessoas que querem conhecer Freud. Talvez você já se inscreveu para a semana da Psicanálise 360. Instituto Self e Instituto Inner se uniram para organizar, para oferecer essa semana para você. Então, caso você pode sugerir, por favor, Ezequiel. Ezequiel é o nosso professor aqui do Instituto Self. Quais os 2 filmes, ô Ezequiel? Sugere aí. A Sheila já está entrando, enquanto isso a gente vai sugerindo. Rainer, seja bem-vindo. Ivonete, Gilmar. Então, se você já se inscreveu na nossa Semana da Psicanálise 360, o Instituto Self e o Instituto Inner se uniram para organizar. Já está inscrito o Gilmar, pronto. E é bom mesmo se inscrever, Gilmar, porque é vagas limitadas, que a gente não vai conseguir alcançar todo mundo. Ó, o Ezequiel indicou aqui, o nosso professor daqui do Instituto Self, um método perigoso. Que bacana, um método perigoso. Deixa eu, já vou... Aula, viu? Nossa live é aula. Ó, e ele indicou qual outro filme? Tô procurando aqui. Sheila, seja bem-vinda. Oi, boa noite. Boa noite. Ó, o Ezequiel indicou e o outro segundo filme, Princesa Marie. Ah, eu vou assistir, Ezequiel. Não conheço. Bia, seja bem-vinda. Nathalie. Sheila, eu já dei as boas-vindas a todo mundo. Eu falei que hoje vai ser aula. Vamos direto para a aula, né? A Sheila é a nossa Aula! professora aqui. A Sheila é a nossa professora psicanalista aqui do Instituto Self, também do Instituto Inner. Ela está conosco, compondo a equipe dessa semana aí da Psicanálise 360. Então, começando direto, Sheila. Quem foi Freud? Quem foi esse pai da psicanálise? Vamos embora. Vamos lá? Antes de mais Bora? nada, boa noite, tudo bom? Vocês estão me ouvindo legal? Tá dando para ouvir? Tá tudo bem? Ótimo. Antes de mais nada, gente, né? Sem mais delongas, falar de Freud é um prazer inenarrável, né? Falar de Freud é uma loucura, né? Principalmente para uma pessoa apaixonada por Freud. Né? Meu filho costuma dizer, mãe, você é apaixonada demais por esse Freud. Mas, gente, vamos começar falando quando Freud. O que Freud era? Um gênio, lógico, a primeira coisa. Mas quando a gente fala assim, mergulhar na vida de Freud, a gente tem que contextualizar onde ele nasceu, em que época ele nasceu, em que contexto se deu, né? Por que que a gente tem que ver tudo isso? Porque Freud nasceu numa época que ele era além do tempo dele. Primeiro, antes de mais nada, Freud nasceu numa família, Sigmund Freud nasceu numa família patriarcal, numa família tradicional, né? Ele nasceu lá na Áustria e ele era o filho primogênito de 7 irmãos, né? Eles eram 8 e ele era o primogênito. E quando ele Muita nasceu, gente. ele... Hã? É muita Muita gente. gente. E ele Família nasceu grande. ele nasceu numa época em que, primeiro, não se falava em muitos conceitos que ele descobriu. Ele nasceu numa época que, por exemplo, a mulher, ela não era nada, podia-se assim dizer. O que que a mulher era? A mulher era objeto de prazer do homem e procriadora, dona de casa. Ela cuidava da casa, era objeto de prazer do homem e, além disso, ela
Ixi, peraí. Que foi? Não, tá dando. Aconteceu alguma coisa com a Sheila aqui, gente. Deixa eu só cumprimentar enquanto a Sheila entra aqui de novo, ó. Daniel, seja bem-vindo. Érica, Emerson, seja bem-vindo. Ah, falando aqui então dos filmes, né? O Ezequiel, eu não conheço esse segundo filme, viu? Eu vou assistir. Princesa Mary, né? Mary e um Método Perigoso. Boa dica, hein? Boa dica para a gente assistir. Eu conheço só um desses, né? Que é o Método Perigoso, que é o contato de Freud com Jung, né? E você, aqui, a Sheila, cadê a Sheila aí? Tá aqui. Ela tá entrando de novo. Por que que ele leva esse nome? Vocês acham? A Sheila começou a falar um pouquinho dessa infância de Freud. Você viu que oito filhos, só porque Freud sempre se destacou nesses filhos. Continuar um pouco aqui a biografia, né? Ah, legal, Ezequiel. É um filme sobre a neta ou bisneta de Napoleão. Bacana, vou assistir. Freud se destacou nesse meio familiar. Inclusive, tem-se uma cena. Freud sempre foi erudito, sempre e foi muito estudioso. Tem-se uma cena que ele. Ah, a Sheila voltou. Mas antes eu vou contar aqui sobre entrar ao vivo com Sheila. Convidar ela aqui. Enquanto ela está voltando, eu vou contar. Ô, Não sei o Sheila, que vou cair. Sheila, aí você saiu, eu continuei contando, só vou contar aquele fato da infância de Freud, que ele se destacava muito, né? Estudava Sim, muito. era onde eu ia E chegar aí, agora que eu caí. isso, então, aí eu comecei a falar, deixa eu só concluir, que aí logo você Aham. pega em seguida. Teve até tinha um fato que a irmã dele gostava de tocar piano, né? Lembra desse fato? Sim, sim. É E aí porque o que que acontece? Freud, vamos voltar, continuar. Freud, então, ele era o primeiro, ele era o querido da mãe. Mas por que que ele era o querido da mãe? Porque ele era muito estudioso e ele se destacava, ele era diferente dos irmãos dele. Enquanto os irmãos Exato, dele queriam fazer aquilo que ele gostava, aquilo que era normal da idade, Freud não, Freud queria estudar, Freud queria ler e Freud sempre foi voltado pela ciência. Ele sempre gostava, tanto que Freud, aos 12 anos, já lia Shakespeare, né? Freud gostava muito de arte, de ciência, de filosofia. É, Freud, e por isso a psicanálise, né? Freud, quando ele foi criar, estudar a psicanálise, até desenvolver o método mesmo psicanalítico, ele teve influência de tudo isso, da filosofia, das artes, né? Freud era um romântico nato, mas vamos lá. Então, o que, que acontece? Com 12 anos, ele já lia Shakespeare. E além de ler Shakespeare, aos 12 anos, Freud já analisava seus próprios sonhos. Lógico que não é análise psicanalítica do sonho, nada do que a gente faz hoje. Mas claro. ele já via os sonhos dele, ele já anotava, ele já começava a pensar por que, que ele tinha sonhado daquela forma. Então, olha só, um menino de 12 anos, ele era um menino prodígio. E aí, Freud, aos 17 anos, terminou lá o ensino médio, que na época tinha outro nome, né? E aí, ele foi fazer medicina. Ele foi fazer medicina, concluiu medicina aos 25 anos e contextualizando, voltando, que naquela época não se falava em sexualidade, não se falava nada das coisas que Freud começou a falar. E era um tempo que a mulher era totalmente reprimida, guardem esse nome, reprimida. A mulher era totalmente reprimida porque ela era o objeto de prazer do homem. Além disso, ela era a dona de casa, que cuidava da casa e que procriava os filhos, cuidava dos filhos e tal. Essa era a função da mulher, essa era a família patriarcal. E Sim. aí, Freud? Sheila, como era Freud? Freud era um homem muito elegante. Sheila, como é que você sabe? Ah, pelos estudos que eu fiz, pelos vídeos que eu já vi, por tudo que a gente já estudou. Então, ele era um homem muito elegante, muito bem vestido. Por isso que você vê que psicanalistas, homens, andam sempre, a maioria das vezes, de terno, as mulheres de social, porque isso já era vindo de Freud. Freud se vestia muito bem, ele era um homem sombrio, muito sombrio. Ele era bem complicado, complexo, que já já vocês vão entender.
Ele era inconformado com o seu tempo e graças a Deus por isso, porque senão hoje nós não teríamos a psicanálise. Ele era ambicioso, ele era de uma inteligência extrema, ele era um gênio, na minha opinião. A inteligência dele era extraordinária. E tinha um enorme e grande desejo. Freud tinha um grande desejo, ele tinha uma grande vontade, a vontade por descobertas. Ele queria ser uma pessoa famosa, ser uma pessoa conhecida Sim. pela ciência. Somente pela ciência, ele só se interessava pela ciência. E ele costumava dizer, e aí tem escritos que falam isso, que um dia iam conhecer a ciência através dele, ou os feitos dele na ciência. E esse era o desejo dele. E aí a gente já vai lá para a PNL, olha, o pensamento gera uma emoção que gera comportamento. Todo o comportamento de Freud era girado em torno dessa emoção dele, desse desejo dele. Então, Freud se tornou aos 25 anos médico. Médico e foi fazer neurologia, se tornou neurologista, foi trabalhar com neurologia, mas até então ele era um interessado e gostava de entender a mente humana. Mas ele ainda não tinha enveredado por essa área, porque primeiro, para quem não sabe, Freud estudou as enguias, ele estudou os peixes raros, os nervos dos peixes raros. Era isso que ele fazia. Foi até diretor e tal, de pesquisas e tal. E nessa época que ele morava em Viena, o que ele fazia? Ele fazia essas pesquisas e aí também pesquisava. Ele pesquisava sobre a cocaína para dor de cabeça e ansiedade. Ele pesquisava a cocaína para isso. E chegou a receitar essa cocaína. Gente, hoje tem que rir, né? Ele tomava a cocaína, ele usava a cocaína com ele mesmo para melhorar a dor de cabeça e a ansiedade. E ele descobria que isso dava uma energia para ele. E aí ele fazia o uso. E aí ele dava para a família dele usar, assim, para alguns parentes. Ele mandava até para a namorada dele, porque Freud, depois ele conheceu a Marta, né? E quando ele conheceu ela, com 2 meses eles ficaram noivos. E ela esperou ele por 4 anos e eles se casaram. Mas isso é para um outro momento. E aí o que aconteceu? Lá, quando ele estudava essas questões das enguias e a cocaína, tanto que ele fez vários escritos, vários artigos desses assuntos, ele ganhou um prêmio. E esse prêmio, ele levou ele para estudar em Paris. Que aí foi o boom de Freud. Quando Freud... Aí é interessante quem ele vai conhecer lá em Paris. Exatamente. Aí ele vai para Paris. Só que ele vai para Paris sem nem saber o que ele ia fazer em Paris. Sabia que era um curso que ele ganhou, que ele ia estudar com um grande estudioso, com o nome Charcot, que era um grande médico. Guarda esse nome, hein? Charcot. Guarda esse nome. Charcot era um grande médico da época lá em Paris e ele era diretor de um hospital psiquiátrico, o qual Freud foi estudar nesse hospital psiquiátrico, né? E quando Freud foi estudar nesse hospital psiquiátrico, ele ficou louco de apaixonado e querendo, era como se fosse hoje uma residência médica. E ele foi para lá para conhecer Charcot, porque Charcot trabalhava com a hipnose. E através da hipnose, na frente de todos os outros médicos, ele conseguia eliminar o sintoma das pacientes. Só que Freud, quando começou a observar isso, Freud olhava e falava assim, peraí, mas ele elimina o sintoma e daqui a pouco esse sintoma volta de novo e ele tem que eliminar de novo. Aí veio a pulga atrás da orelha de Freud. Freud ficou pensando, cara, tem alguma coisa aí. Por que ele elimina e volta? Elimina e volta. Tem que acabar de vez. E aí Freud ficou com aquilo. Ele ficou com aquela angústia dentro dele. E como Freud era um inquieto, né? Ele era uma pessoa inquieta, e aí deve ter um aluno nosso aí, Elias, que diz que é muito inquieto. Graças a Deus pela inquietude do saber. Porque essa inquietude de Freud é que levou às descobertas dele. Sim. E aí tem uma frase que até eu li no livro, que diz assim, ofereceu uma forma de sondar a escuridão com a luz da razão e 2 princípios de vida, o trabalho e o amor. Porque psicanálise nada mais é que o amor, né? Nada mais é que fazer amor, mas daqui a pouco. E aí o que acontece? Freud era apaixonado pelo trabalho, Freud era apaixonado pela ciência. E a partir daí,
veio a inquietude de Freud lá naquele hospital. Mas vamos analisar o contexto do hospital. Primeiro, Freud era uma pessoa já assim, meio conturbada, meio confusa, né? Que via, tinha um coração Normal. meio. Era, porque os estudiosos são assim até hoje, né? E quem estuda muito. E aí, além disso, ele tinha aquela busca pelo saber muito constante, e aí Freud começou a observar os comportamentos das pessoas nesse hospital psiquiátrico Salsepierre, uma coisa assim, que né, eu não só consigo falar em francês direito. Aí, nesse hospital, imagina, gente, tinham 5.000 a 6.000 pessoas, mulheres, histéricos, doentes mentais, tidos como loucos. A Sim. loucura, ela não existe, existem problemas mentais. Hoje nós entendemos como problemas mentais. Mas naquela época eram loucos, eram tipo frescura, ansiedade, a depressão, essas coisas todas. É isso mesmo, salpêtrière. Mas eu não sei falar esse nome, eu só sei escrever. Esse é o Esse Ezequiel. hospital Ezequiel é é mesmo. culto, ele sabe. Salpeter. Isso, Salpetier. isso aí. Aí o que que acontece? Lá tinham 6.000 pessoas. E aí eles separavam as histéricas, ficavam junto com as pessoas que tinham convulsões, separado dos outros loucos, que eram as outras comorbidades, as outras doenças mentais. E aí Freud começou a observar os comportamentos daquelas pessoas histéricas. Que aí ele começou a se apaixonar por aquilo, porque ele via que a histérica, logo, logo, ela pegava a convulsão dos convulsionados e começava a fazer também, a ter aqueles comportamentos. Ela copiava o comportamento. Aí vai entrar até no que o Ed falou de modelagem hoje, meio-dia e 15. Gente, as lives estão fantásticas desses dois. E aí, o que que aconteceu? A partir dessa visita e desse estudo de Freud com Charcot, Freud começou a sacada, porque ele começou a ver que as histéricas se comportavam de forma diferente quando estavam junto com outras pessoas. Tanto que quando eles ficavam com a convulsionada, ela pegava as sintomatologias das convulsões. Sim. E aí ele começou a olhar, cara, isso não é só comportamento. Tem algo além. Tem algo além. Não é só consciente. Não é só o consciente. Só que na época ele não tinha esse conceito de consciente, consciente. Ele ainda tinha o quê? É alguma coisa na mente. É alguma coisa Sim. na mente. E aí ele começou a estudar. E aí, na volta dele, aí ele voltou, né, para Viena, aí continuou mandando cartas, estudando por cartas junto com o Charcot. Ele era apaixonado pelo Charcot, ele achava que Charcot era muito mais do que ele e tudo. E aí, o que que aconteceu, gente? Vamos lá. E aí, nessa volta dele, ele teve o boom, realmente, da psicanálise. Que ainda não se chamava psicanálise, ainda não tinha nada de psicanálise, né? Lembrando, Freud era judeu. Sheila Freud era judeu? Era não praticante. Porque ele nasceu em um lar judeu, onde o pai, a mãe e os irmãos eram judeus, praticantes com rituais. Ele Sim. participava desses rituais, mas por imposição dos pais, até o momento que ele ia quando ele queria. E aí, mais tarde, ele ia somente quando para agradar a mãe. Mas, gente, ele tinha enraizado dentro dele as questões judaicas, né? Muitas coisas judaicas, até mesmo a questão da disciplina, por isso ele estudava tanto, por isso essa série de coisas. Então é importante saber disso. E aí, no mundo de soluções, porque naquela época tudo era comportamento e tudo era medicina. Freud vem no mundo de drogas, no mundo de soluções. Hoje, digamos, né, soluções rápidas, conflitos, desejos, vontades. Freud conseguiu trabalhar tudo isso, incluindo a felicidade e o sofrimento. Mas de que forma? De que forma? Freud dizia, primeiro, que ele não passava a mão e não aliviava com ninguém, né? Por quê? Porque ele não estava ali para isso, ele não estava ali para passar a mãozinha, ele estava ali para descobrir o que estava acontecendo. E ele se achava um grande aventureiro. Ele se comparava, inclusive, com Cristóvão Colombo. Por quê? Porque o desejo dele era de descobrir algo que melhorasse a vida
psíquica das pessoas. E aí, as pessoas costumam dizer que Freud era neurologista. Ele era neurologista, psiquiatra e psicanalista, tá? E aí, se hoje ele fosse vivo, eu diria que ele ia ser um neurocientista também, tá bom? E aí, o que que acontece? Quando Freud, depois de Charcot, e ele começou a estudar, ele fez a grande ligação entre a mudança entre histeria e sexualidade. Porque até então, via as pessoas como tidas como loucas, principalmente porque a histeria era mais uma doença das mulheres. Só que depois Sim. foi visto que não era só nas mulheres, era mais para as mulheres, mas os homens também tinham a histeria. E aí a gente entende hoje, né, graças ao Freud, a questão, né, até da TPM, mas vamos lá. E aí o que que acontece? Freud começou a falar que tudo, ele começou a perceber, porque ele começou a estudar ele mesmo. Ele começou a analisar ele mesmo. Analisavam os pacientes, porque o que que Freud começou a fazer? A medicina da época era uma medicina, lembra, um tempo patriarcal, um tempo tradicional, um tempo Primeira Guerra, antes da Primeira Guerra Mundial e aquela coisa toda. E aí o que que acontece? Os médicos eram paciente lá, ele aqui. E era aquelas consultas. O que que você tem? É isso, é aquilo, toma tal remédio, vai embora, acabou. Isso o médico fazia. Freud começou a conversar com as pacientes dele. E através de conversar com as pacientes dele e praticar a hipnose, que no início ele praticava a hipnose, depois ele desistiu da hipnose, não porque a hipnose não dava certo, primeiro porque ele era um hipnotizador que ele não se considerava um bom hipnotizador. Mas é por causa das técnicas da época, a técnica de Charcot e tal. E porque o objetivo dele da época não era esse. Ele não queria o sintoma, ele queria o que estava através do sintoma. Ele não queria. O Freud, ele nunca quis apenas apagar o sintoma, ele queria ir na raiz do problema, na raiz do sintoma, da onde vinha aquela somatização, né? Aquela simatologia vinha de onde aquele sintoma, todo aquele sintomatológico vinha de onde? Era isso que ele queria. E aí ele começou a conversar com as pacientes dele e começou a descobrir que existia algo além daquele sintoma aparente. E ele começou a descobrir que, quando ele colocava elas em hipnose, conversando com elas em hipnose, ele acessava alguma coisa a mais. E que foi quando ele começou a ventilar a possibilidade e a questão do inconsciente. Só que aí é a grande sacada de Freud apaixonante. Quando você diz assim, Freud, foi Freud que descobriu o inconsciente. Tem até um cara, que eu esqueci o nome dele, era para eu ter anotado para eu trazer, que esse cara, ele é um estudioso. A Sheila travou aqui. Vocês estão vendo a Sheila ainda? Que aqui a internet dela tá ruim. Oi. Falhou? Oi, Oi. agora eu tô vendo. Voltou? Continua. Então, Sim, voltou. a grande sacada, porque as pessoas costumam dizer, e tem um estudioso que eu fico brava com ele, sabe? Porque ele diz assim, ai, Freud é um mentiroso, Freud é isso, Freud é um falsetão, porque Freud não descobriu o inconsciente. E aonde, em que lugar está escrito que Freud descobriu o inconsciente? Se alguém diz que Freud descobriu o inconsciente, está mentindo. Freud não descobriu o inconsciente. Freud descobriu algo a mais. Quem descobriu o inconsciente foram os filósofos. Já é lá do tempo da filosofia. Tá dando para E o ouvir? próprio Freud fala ele fala que os poetas e filósofos antes dele descobriu o inconsciente, mas ele tem o mérito de saber gerir e alcançar esse Exatamente. inconsciente. Você está me ouvindo direitinho? Que falou. Ah, tá, voltou. O que acontece? Freud descobriu o aparelho psíquico que faz com que nós consigamos manejar o inconsciente. Freud descobriu como trazer o inconsciente para a consciência. Ou seja, Freud descobriu o melhor. Freud foi atrás do melhor. E ele nunca disse que ele descobriu o inconsciente. Então, gente, vamos lá. Freud descobriu o aparelho psíquico. Ele descobriu como estudar o inconsciente.
que a gente não fala estudar, é como manejar o inconsciente. Vamos usar os termos psicanalíticos. Como manejar o inconsciente, como Isso. tornar consciente as nossas repressões, os nossos desejos reprimidos. Foi isso que Freud descobriu. E aí, naquela época, Freud começou a colocar questões que naquela época eram terríveis para a época. Que era terrível para a época? Falar em sexualidade, dizer que mulher tinha desejo, dizer que criança tinha desejo, dizer que criança tinha libido sexual. E aí essas coisas chocaram a época. E Claro. principalmente tinham algumas pessoas, né, alguns estudiosos que diziam: se essas ideias de Freud se colocarem em toda a nação, o que vai acontecer? E eles diziam: agora nós vamos ficar à mercê. A família patriarcal vai acabar, os valores vão acabar. Ai, as mulheres. E aí começou, porque foi quando começou as mulheres quererem seus direitos, etc. E aí o que acontece? Foi aí que onde Freud começou o estudo da dinâmica do inconsciente. E aí foi quando Freud, através dessa todo esse estudo das dores, né, principalmente das mulheres, das dores das histéricas, ele, entre os gritos lá do hospital psiquiátrico, entre as carnes das mulheres, os desejos, que as mulheres ficavam peladas. Muitas vezes ficavam dentro de banheiras com água gelada. Davam choque. Freud, por muito tempo, trabalhou com choque, mas ele via que aquilo ali não servia para nada, ele abandonou Sim. aquilo também. Era o comum, E né, da aí, época. o que ele fez? Ele pegou todos aqueles desejos reprimidos, toda aquela repressão, toda aquela dor, toda aquela angústia, todos aqueles gritos e transformou aquilo em verbalização, em linguagem e colocou para fora. E foi quando Freud descobriu pela primeira vez, através dos estudos dele, que hoje a gente chama de associação livre, que até então era conversação, era terapia de conversação, que foi Falar, quando né? Falar e falar. falar livremente, que hoje a gente chama de associação livre, falar livremente o que vier à cabeça. E aí, um belo dia, porque ele tinha paciência de ouvir os pacientes para poder estudar, um belo dia, um caso dele, né, que é um caso de possibilidade de cura e que ela foi curada, que foi a Emily Von, né? Em 1889, olha quanto tempo. Ela tinha uma fobia de animais, né? E foi o primeiro tratamento de Freud com histeria completo. E através disso, ele tratando, ele falando, ele induzindo, ela virou para ele e falou: para de falar e me deixe falar. Olha o que ela disse: pare de falar e me deixe falar. E ele calou. E ela, nesse momento, ela quis dizer para ele o quê? Eu tenho a necessidade de falar, eu tenho a necessidade de colocar para fora. E aí, nesse colocar para fora, vem aí a simbologia do divã, que o divã nada mais era que um sofá que ele punha as pacientes deitadas. E eu acho maravilhoso o divã de Freud. Chame quem me chamar de arcaica, mas eu acho ele lindo. E o divã freudiano, ele punha as pessoas deitadas confortavelmente e ele ficava. A posição hoje tradicional, porque hoje a gente não faz muito isso, a gente fica de frente, olho no olho, né? Mas o Freud ficava atrás do paciente. A cabeça do paciente estava aqui, Freud ficava sentado aqui. Então, o paciente deitado aqui no divã, Freud sentado aqui. Então, ele estava apenas ouvindo, para não intimidar o paciente, para que o paciente falasse livremente, e ele ouvia. E através dessas escutas, Freud foi descobrindo todo o aparelho psíquico e a psicanálise. E quando Emily Von diz para ele assim: deixe-me falar, ele deixou ela falar. E aí surgiu a Associação Livre, que ele descobriu que quando ela falava, através da fala, ela trazia o inconsciente à tona. E o trazer olha só, isso aí é o marco da teoria freudiana.
trazer o inconsciente à consciência gerava cura. Trazer o inconsciente à consciência libertava. A palavra liberta. E nunca foi tão real e tão verdadeiro conhecer-te a ti mesmo, né? E também uma palavra bíblica. A palavra liberta, né? Eu sei que biblicamente o conceito é outro, mas Freud também viu que a palavra libertava. E aí, nessa, Freud aí ele casou, lógico, aí ele ficou se correspondendo com a esposa dele, que ele namorou, ele só teve uma. Por isso que quem assistir aquela série da Netflix, Freud, né? A série da Netflix Freud, ela é fantástica, ela é maravilhosa, ela mostra as pulsões, ela mostra o inconsciente, ela mostra a hipnose, só que é uma ficção. Então ela mostra toda uma fantasia também. E lá mostra um Freud que não é tão verdadeiro, porque Freud só teve uma única mulher. Pelo menos todos os estudos mostram que ele só teve uma única mulher, que foi Marta. Ele namorou Marta 4 anos por cartas e depois Marta casou-se com ele. E ele ficou casado a vida inteira com Marta. Então, não existe estudo nenhum que diz que ele teve outra mulher. Então, ele só teve ela. E nas cartas que ele mandava para Marta, totalmente romântica, ele também mantinha essas cartas tanto com Charcot quanto com Breuer, que aí é um outro momento a gente falar sobre ele, porque agora só quando a gente falar numa outra live, mas ele mantinha. E quando você vê o discurso, você consegue ler as cartas, você vê esse quê de romantismo, né? Por isso que a psicanálise, ela tem um quê de romantismo, ela tem um quê de filosófico, ela tem um quê de social, porque Freud viveu tudo isso à época. Freud adorava as artes, ele era um colecionador de esculturas, porque ele gostava muito. Então, quando Freud começou a atender os pacientes dele, que ele alugou uma casa bem maravilhosa e tal, e ele foi atender, ele tinha o consultório dele, ele atendeu uma paciente chamada senhorita Elisabeth Von, que é essa que eu estava falando, né? E aí, quando Freud foi atender ela, ela sofria de dores violentas nas pernas e distúrbios da marcha, de caminhar. Ela tinha distúrbio da marcha e que isso apareceu a primeira vez quando o pai dela estava doente. E aí, logo depois, o pai morreu e a irmã também. E aí foi a grande descoberta de Freud, porque ele dividiu esse primeiro atendimento, que foi o primeiro atendimento em histeria completo de Freud. Ele dividiu em 3 fases. Que a primeira fase foi quando aconteceu isso, né? O procedimento de repressão na cabeça dela, que aí ele começou a descobrir a questão da pressão na cabeça, do procedimento de pressão na cabeça, que ele tinha questão, ele pressionava a cabeça para que a pessoa falasse, né? Para que ele pressionava a cabeça, era só uma forma de hipnose, entre aspas, né? Pressionava a cabeça para que a pessoa falasse. Era como se ele estivesse libertando a mente da pessoa para a pessoa falar. E aí a pessoa começava a falar, e ela começou a falar das lembranças dela, e ela lembrava de um rapaz que ela namorava, e teve que abrir mão dele pela primeira vez para tratar do pai. Então, olha a primeira repressão, o primeiro trauma levado para o inconsciente. Com essa lembrança, essa própria paciente descobriu o motivo da sua primeira conversão, que ela ficou paralisada, né? Foi quando o pai apoiou a perna dele em cima dela. E nesse momento, Freud descobriu e ganhou totalmente a confiança nesse método e descobriu a resistência. Que ali criou-se uma resistência, né? E aí... Ô, Sheila, Oi. Sheila, vou te dar um desafio. Nós estamos interessantes aí, mas eu sei que a vida de Freud dá para uma semana, né? Então nós já chegamos até aqui onde Freud já encontrou o inconsciente e agora a resistência, né? E aí, como a live já está encerrando, nós já temos só 5 minutos de live. Então nós temos 5 minutos. Então, assim, eu sei que a história de Freud, então eu queria que você resumisse, então, esse pai da psicanálise, né? Que todo o seu percurso, qual que é o grande mérito desse pai da psicanálise?
Com isso, 5 minutos. Freud descobre o inconsciente, o aparelho psíquico, e nesse aparelho psíquico ele vê que o inconsciente é tudo aquilo que está reprimido, guardado, que a gente não consegue lembrar e que nós não conseguimos lidar conscientemente com aquilo. Então, tudo que não conseguimos lidar muito bem com aquilo, Freud descobriu que foi para o inconsciente. Depois nós temos o pré-consciente, que são as coisas que a gente consegue lembrar com facilidade, o que eu tomei no café da manhã, uma viagem, etc e tal. E também o consciente, que é tudo aquilo aqui, o agora, o hoje, o momento, os acontecimentos. Então, consciente, pré-consciente e inconsciente. Lembrando que inconsciente é tudo aquilo que eu não me lembro e tudo aquilo que eu não consigo lidar, que vai ficar recalcado ou reprimido. Beleza? Que aí são desejos, são traumas e por aí vai. Depois, Freud descobriu no aparelho psíquico 3 instâncias importantes: id, ego e superego, que são o boom da psicanálise, né? Que nós temos o id, que são os nossos desejos, as nossas pulsões, as nossas vontades, aquilo que todos os desejos que eu tenho reprimidos, inclusive, no meu inconsciente. Então, todos os meus desejos, vontades, estão no id. Id. Isso, id. Aí nós temos o superego, que é o castrador, que é o das normatizações, que são das normas, que são das leis, que é tudo aquilo que a sociedade, os pais, a igreja coloca sobre nós como castração, ou como punição, ou como proibição, ou como moral. Então, toda moral está no superego. E o ego é o equilíbrio entre o superego e o id. Então, o ego, ele vai fazer como se fosse o equilíbrio. O ego é o eu, né? O ego sou eu. Então, imagine, eu tenho os meus desejos do id, eu tenho o que diz não, que tem a norma, que tem o padrão, que tem a moral, que é o superego, e eu tenho que equilibrar diante disso, que é o eu, o ego. Então, quando a gente diz que a pessoa tem um ego equilibrado, é quando ela consegue lidar com as pulsões, os desejos do id, com as castrações do superego. Como se fosse, eu quero muito uma coisa que é proibida às vezes pelo superego, pela moral, mas e aí, o que eu faço? Eu sei lidar com isso? Então, id, ego e superego. E a partir daí, Freud também desenvolveu a questão dos sonhos, que através dos sonhos nós chegávamos ao inconsciente para trabalhar o id, o ego, o superego e as questões traumáticas do inconsciente. Que através da associação livre, que é falar livremente, e aí, lógico, existe a técnica da psicanálise, que aí é uma outra live, através da técnica da psicanálise, manejar o inconsciente para chegar à cura, para chegar à melhora, para chegar ao fundo do problema. E isso, da primeira e segunda tópica, se chama topografia do aparelho psíquico que Freud descobriu, a partir do inconsciente, e aí ele fez essa topografia do aparelho psíquico. Primeira tópica, consciente, inconsciente, pré-consciente. Segunda tópica, id, ego e superego. Depois, a interpretação dos sonhos. Aí eu acho que aí agora a gente encerra a live para deixar gostinho de quero mais. Primeira e segunda tópica somente. Deixa a interpretação de sonhos para depois, outra live, viu, Sheila? Sheila, se falar para você, por exemplo, Sheila, aí se alguém para responder, porque assim, logo depois que essa live terminar, nós já vamos subir, colocar no meu IGTV, e lá eu vou colocar um link para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre a psicanálise. Então aqui, essas lives é só para deixar um gostinho. Você viu que a Sheila deu até muitos conceitos hoje, né? Uma aula muito completa, os conceitos psicanalíticos. E aí, quem se quiser conhecer um pouco mais, não só sobre Freud, sobre esses conceitos que a Sheila falou, nós vamos ter aqui no Instituto Self, Instituto Inner, a Semana da Psicanálise, que é uma semana inteira falando sobre Freud, como a Sheila falou, continuando os conceitos. Mas Sheila, e aí, para finalizar, qual que foi o grande, na visão da Sheila, eu sei que você gosta muito de Freud, você já deixou isso muito claro, qual que talvez seja o grande mérito
para, na sua visão, de Freud, né? Quem fala, não, Freud, para mim é isso. Para Sheila, para Olha, psicanalista, alguém eu que vejo, atende clinicamente. eu vejo que o boom de Freud, assim, o mais importante de Freud, primeiro, foi explicar como a gente chegava a curar os doentes através das situações traumáticas. Esse, para mim, foi o boom. Outra coisa, Freud, ele foi o grande marco do século XX. Ele foi o grande marco do século XX. Se hoje a mulher tem o espaço que ela tem, se hoje os doentes não são vistos como loucos, mas são vistos como pessoas com problemas mentais e psicológicos tratados, tudo isso é mérito de Freud. Tudo isso é a parte, porque dos outros todos vieram a partir de Freud. Jung e todos os outros, todas as teorias Lacan, que vieram, Lacan, mas eu não digo nem só psicanálise, até da psicologia, vieram tudo a sim. partir dos estudos de Freud, né? Então, o boom de Freud, para mim, foi exatamente isso. E o mais importante é que Freud não fazia nada na clínica além do que amor. Porque o que é a psicanálise, o que é a análise, o que é, se é descobrir o meu eu verdadeiro, nada mais é que descobrir esse amor recalcado, nada mais é que descobrir esse amor reprimido, nada mais é que colocar para fora os seus desejos, as suas vontades, aquilo que você é. Então, eu vejo que Freud, o principal e o marco percussor, porque ele foi um marco no século XX, foi exatamente isso. O fazer e fazer com amor, porque ele fazia com amor, ele gastava horas e horas e horas e horas fazendo com amor. Então eu vejo que o principal de Freud foi isso, não querer só tratar o doente, tratar o sintoma, mas ir à raiz do sintoma e querer saber como curar o que estava além desse sintoma. Eu Sheila, vejo daria que temas para um curso inteirinho, né, sobre Freud. olha, eu não falei nem metade do que eu tinha pensado em falar, Inclusive, porque não Sheila, dá agora. tempo. Ah, outra coisa. É Ah, importante dizer que Freud também amava charutos, tá? Ele fumava 25 charutos por dia, porque ele dizia que o charuto era o companheiro dele e o que fazia ele relaxar para vir à tona os pensamentos. Então ele fumava e escrevia, e estudava e lia. Sheila está fazendo apologia a charuto? Não, detesto até o cheiro, mas ele adorava charutos. Não tudo bem. podia deixar de falar. O convite que fica para nós, né, tanto psicanalistas, eu gosto muito de ouvir falar sobre Freud, ler sobre Freud, porque quanto mais a gente entra, parece que faz uma relação transferencial com esse eu, Freud, parece que o nosso processo como psicanalista se torna muito mais concreto. Sheila, obrigado. Elias, Obrigado eu por. sei que está acabando, mas Elias, só uma coisinha. É importante também lembrar, e é importante de falar, que Freud ele viveu o nazismo, né? E isso é importante, a gente tem que lembrar que ele viveu as dores dele também, mas através do próprio inconsciente ele conseguiu sair dessas dores dele, né? E Exato. Freud, o desejo de Freud era o quê? Fazer grandes descobertas. Esse era o desejo dele. E ele alcançou o desejo dele. Então, que Alcançou. essa live possa, que cada um que está assistindo essa live possa também alcançar os seus desejos como Freud alcançou. E é isso aí. E a live vai ficar gravada aqui no meu Instagram só por 24 horas, também, também no Inner e no do Eduardo Rocha. E se inscreva. Então já vou subir daqui a pouquinho ali. Você que quer participar da semana de psicanálise com aqui Instituto Self e Instituto Inner. Sheila, obrigado. Tá aqui o Instagram da Gratidão, Sheila. O Instagram da gratidão. Sheila tá aí. Pode seguir, pode fazer pergunta para ela, pedir para ela te acompanhar. Ela é professora aqui do Instituto Self, do Instituto Inner. Sheila, obrigado. Espero que você tenha Tirou gostado. Falando fotinha? de Freud. Hã? Tirou fotinha? Tirou fotinha? Ainda não, vou tirar agora. Pronto. E Gratidão, se gente. alguém tiver Obrigado. alguma Amanhã. pergunta, a live foi rapidinha. Se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, precisar de qualquer coisa, Sheila WS, eu vou até colocar uma caixinha de perguntas lá.
Vou abrir uma caixinha de perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu respondo. Isso foi pouco, mas deu o gostinho do sabor de Freud. E amanhã, às 12h15, tem uma live também aqui do Instituto Wiener com o Eduardo, falando sobre a psicanálise também. E às 19h15 eu vou estar aqui amanhã, Sheila, falando quem pode ser um psicanalista e como é a formação de um psicanalista. Então, se você quer saber como se forma um psicanalista, quem pode ser um psicanalista, até amanhã, 19h15. Sheila, vamos embora para a aula, que eu e a Sheila temos aula agora. É mesmo, tem aula agora, né? Me manda o link. Tchau, beijo. Até mais.